Olá pessoal, professor Eric aqui, vim trazendo para vocês mais uma videoaula, dessa vez uma videoaula com correção de exercícios. É extremamente importante que vocês assistam toda essa videoaula, porque nessa semana nós vamos ter uma atividade avaliativa, uma prova, certo? E correção de exercício é bem importante para vocês notarem o que tem que ser feito, qual é o caminho que vocês devem tomar, quais são os erros que vocês estão cometendo, beleza? Então, assista essa videoaula por completo para ajudar vocês na prova. E para fazer essa videoaula, o que eu fiz, pessoal? Eu peguei 5 atividades de cada uma das minhas 3 turmas, tá? E fiz a correção pela plataforma do Google Classroom. Fiz isso para perceber quais são os erros que vocês têm cometido mais, qual tem sido as maiores dificuldades para ir comentando durante a correção. Então, alguns alunos foram sorteados e já tiveram atividade corrigida. Quem ainda não teve, peça um pouco de paciência, vou corrigir todas, tá? Mas é um negócio que demora, são muitas atividades para serem corrigidas. A nova plataforma, ela me dá uma maneira de devolver essas atividades para vocês melhor. Além de já devolver com a nota, eu posso fazer comentários em cima da foto da questão que você mandou. Então, às vezes, quando eu percebo um erro, eu digito um comentário. Tá? Não significa que se eu não digitei nenhum comentário não tenha nenhum erro, porque eu não consigo fazer a correção 100% criteriosa, às vezes muitas coisas vão passando, mas aquilo que eu vou notando, eu vou percebendo, eu vou marcando e vou devolvendo para vocês. Então essa plataforma tem sido muito legal nesse sentido. Quem já recebeu a atividade já deve ter visto, quem ainda não recebeu, em breve vai receber a correção, certo? Vamos começar então a nossa videoaula. Exercício 1, ele pede então para a gente classificar esses 4 compostos que aparecem aí na tela nos 5 itens que foram apresentados para vocês na aula passada. Então são 5 possíveis classificações para cada um desses compostos. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um item e classificar os 4 compostos, depois outro item e classificar os 4 compostos. Acho que dessa maneira a discussão ela vai ficar um pouco mais fácil. Primeiro item, a cadeia ela é aberta ou é fechada? Esse talvez seja o item mais difícil de explicar, mas o mais simples, o mais intuitivo deles, tá? Porque uma cadeia aberta, de certa forma, você precisa ter pelo menos 2 pontas na sua cadeia, ou você não vai ter uma figura geométrica fechada. Você não tem um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, nada que seja fechado, certo? Então, ó, olhando aqui, dá para perceber que no item A, B e C, a gente não tem nenhuma estrutura fechada. Então, eles vão ser classificados como cadeia aberta. Já no item D, nós temos um hexágono. São 6 carbonos aqui, ó, formando uma figura fechada. Então, no item D, nós vamos ter uma cadeia fechada. Tranquilo? Saturado ou insaturado? Pessoal, como que funciona isso? Saturado só pode ter ligações simples entre carbono. Insaturado é quando você tem uma ligação dupla ou tripla entre carbonos, beleza? Então, para saber isso, você tem que olhar se há ligações duplas ou não. Por exemplo, no item A, nós até temos aqui ó, uma ligação dupla. Só que essa ligação dupla é entre um carbono e um oxigênio. Não é ligações dupla entre carbonos. Se você olhar, todas as ligações entre carbonos são ligações simples. Logo, o item A é uma cadeia saturada. A mesma coisa que ocorre no item B. Nós também temos uma ligação dupla, mas, novamente, não é entre carbonos. As ligações entre carbonos são todas simples, logo, o item B também é um composto saturado. Já no item C, nós temos uma dupla ligação e notem que dessa vez a dupla ligação é entre carbonos. Então, dupla ligação entre carbonos é um composto insaturado.
E o item D, nós vamos ter que ficar esperto porque nós temos essa bolinha aqui, ó. O que é o significado dessa bolinha? Que é um benzeno, é um composto na qual você está alternando dupla simples, dupla simples, dupla simples, ligação entre carbonos. Ou seja, essa bolinha aqui está substituindo a representação de 3 ligações duplas entre carbonos que eu tenho aqui. Então, se eu tenho ligação dupla entre carbonos, eu tenho um composto insaturado. Lembre-se, pessoal, toda cadeia que tiver o benzeno, automaticamente é uma cadeia insaturada. Próximo item, cadeia linear ou ramificada. Há 2 maneiras de identificar isso. Uma é, você coloca o lápis em um dos carbonos e você consegue traçar uma linha por todos os carbonos sem tirar o lápis? Bem, eu não consigo, né? Esse carbono aqui fica de fora, certo? Então, só para não ficar muito feio, eu vou apagar aqui. Logo, esse composto, ele é ramificado. Outra maneira de você identificar isso é você notar que nós temos um carbono terciário, tá? Um carbono que faz ligação com outros 3. Caso apareça um carbono terciário ou quaternário, significa que a cadeia ela é ramificada. O item B, esse item B pegou muita gente, tá? Galera, se eu colocar o lápis em um carbono, eu consigo passar por todos eles sem tirar o lápis? E a resposta é sim, consigo. Tá? Quem fica de fora é o nitrogênio, mas o nitrogênio ele não é considerado uma ramificação. Nota então, ó, que todos os carbonos eles estão na mesma linha. Tá? Logo, nós vamos ter um composto linear. Beleza? Outra maneira da gente perceber isso é notar que não há carbono terciário nem quaternário nesse composto. Tá? Esse é primário, secundário, secundário e primário. Beleza? Então, ele é linear. Item C. Se eu traçar uma linha aqui, ó, eu acabo deixando 2 carbonos de fora, não deixo? Tá? Esses 2 carbonos que ficam de fora são ramificações. Logo, essa é uma cadeia ramificada. Outra maneira da gente observar isso é que nós temos aqui, ó, esse carbono que eu estou circulando de amarelo, ele é terciário, beleza? E por culpa dele, essa cadeia é ramificada. Somente por culpa dele, tá? Esse aqui não. Se você notar aqui, ó, nós temos um carbono secundário. O culpado é esse aqui que eu circulei de amarelo. E para finalizar, o item D, nós temos uma cadeia fechada. E como que funciona a classificação de linear ou ramificado na cadeia fechada? Na cadeia fechada, pessoal, todos os carbonos que fazem parte da estrutura fechada fazem parte de uma cadeia linear. Qualquer carbono que saia dessa estrutura fechada seria uma ramificação. O que nós temos aqui é um nitrogênio, não é um carbono. Tá? Notem que todos os carbonos dessa estrutura estão na estrutura fechada, na parte fechada. Ou seja, essa cadeia ela não possui ramificação. Essa cadeia é uma cadeia linear. Se eu trocasse CNH2 por CH3, aí sim ela seria ramificada, certo? Outra coisa aqui, se você prestar atenção, todos os carbonos aqui eles são secundários. Nós não temos carbonos terciário nem quaternário. Próxima classificação, homogênea ou heterogênea. Como funciona essa classificação? Para ser heterogêneo, você precisa ter ou oxigênio, ou nitrogênio, ou enxofre entre carbonos. O que acontece nesse caso? Aqui ó, nós temos 2 oxigênios, mas nenhum deles está no meio de carbonos. Tá? Se eu não tenho nenhum oxigênio no meio de carbonos, nós temos uma cadeia homogênea. No próximo caso aqui, o que acontece, pessoal? Temos um elemento que é bem raro de aparecer, que é o enxofre. Tá? O enxofre ele é igual ao oxigênio, ele faz 2 ligações. E o que vocês notam nesse enxofre aqui? Que ele está no meio de carbonos. Tá? Então, por culpa desse enxofre que está no meio de carbonos, essa cadeia ela é uma cadeia heterogênea.
tá? Os oxigênios aqui nesse caso não interferirem em nada, até porque nenhum dos dois está no meio de carbonos. Diferente do item C. O que ocorre no item C? Nós temos um oxigênio no meio entre dois carbonos. Logo, no item C, nós temos uma cadeia heterogênea. Certo? E para finalizar o item D, nós temos um nitrogênio, mas notem que esse nitrogênio não está no meio de carbonos. De um lado eu tenho um carbono, do outro hidrogênio. Então, se eu não tenho ele no meio de carbonos, nós temos uma cadeia homogênea. Fechou. Última classificação, acredito que é a mais fácil de todas, é dizer se é alifático ou aromático. Tem benzeno é aromático, não tem benzeno é alifático. Benzeno que é essa cadeia fechada com 6 carbonos, com uma bolinha no meio ou alternando dupla simples. Batendo o olho aqui, a única que tem benzeno é o item D, né? Então, o item D ele é uma cadeia aromática, enquanto todas as outras, por não ter benzeno, todas as outras serão alifáticas. Então, com isso, fechamos o exercício 1. Exercício 2. Esse aqui pegou bastante gente teve dificuldade para fazer esse exercício. Então, vamos prestar muita atenção nele. Ele pede para nós desenharmos um composto orgânico com a seguinte característica. Primeiro item é uma cadeia de 5 carbonos fechada. Pessoal, 5 carbonos fechada e linear, tá? Bem, eu vou ter que desenhar 5 carbonos numa estrutura fechada numa única linha. O que acontece? 5 carbonos, estrutura fechada, todos numa única linha, eu vou fazer um pentágono. Aqui, ó, 5 carbonos, fechado, todos na mesma linha, beleza? Saturado, ou seja, eu não posso ter dupla ou tripla ligação, tá? E homogênea. Homogênea é que não tem oxigênio, nitrogênio, enxofre entre carbonos. No caso aqui, a gente não vai se meter a enfiar oxigênio ou nitrogênio. Então, acabou aqui, pessoal. Satisfiz a condição. 5 carbonos, cadeia fechada, todos numa linha só. Saturado não pode ter nenhuma dupla. E homogênea não tem oxigênio, nitrogênio nem enxofre entre carbonos. Tranquilo, tá? Eu optei por fazer a fórmula estrutural simplificada, que é a fórmula de Pauzinhos, tá? Caso você opte por desenhar os carbonos, pessoal, lembre-se que se eu desenho os carbonos, eu tenho que completar com hidrogênio, tá? Então, tem que ser aqui, ó. Beleza? Não pode só fazer os carbonos sem o hidrogênio, fica incompleto, certo? B. Cadeia com 4 carbonos, aberta e ramificada. Depois a gente se preocupa com o resto aqui. Pessoal, o que acontece? Cadeia com 4 carbonos aberto, a nossa tendência seria fazer isso aqui, ó. Mas isso aqui não é uma opção correta, porque ó, nós temos 4 carbonos aberto, não fechamos a figura, só que isso aqui é uma cadeia linear, estão todos os carbonos na mesma linha. Como que eu faço 4 carbonos ramificados? Tá? 4 carbonos ramificados eu faria o seguinte, ó, eu desenharia 3 carbonos e o quarto eu colocaria aqui no meio da cadeia. Tá? Agora sim, ó, nós temos uma cadeia ramificada. Notem, ó, eu não consigo traçar uma linha sem tirar o lápis que passa por todos os carbonos. Um dos carbonos fica de fora, certo? Então, seria essa a minha estrutura base. Uma coisa que não pode acontecer, tá? Tem gente que pensa fazer o seguinte, ó. Isso aqui tá errado. Ah, professor, ó, você tem 3 carbonos numa linha e um para fora. Errado, tá? Nesse caso aqui, ó, todos os carbonos estão numa linha só. Tá vendo que eu consigo traçar sem tirar o lápis pelos 4 carbonos? Beleza? Então, isso aqui não pode. Esse quarto carbono, ele obrigatoriamente tem que estar no carbono do meio, certo? Então, nós desenhamos aqui, ó, 4 carbonos, cadeia aberta, ramificada,
saturada, ou seja, não pode ter dupla entre carbonos, então não vou mexer nisso, e homogênea, sem O, sem S, sem N entre carbonos, certo? Então, acabou aqui, acabou entre aspas, né? Eu tenho que completar com os hidrogênios. Completei com os hidrogênios. Essa, então, é a resposta do item B. Quem optar por fazer a fórmula de pauzinhos, faz uma ondinha com 3 pontas e liga um carbono no carbono do meio, certo? Então, você pode fazer dessa maneira ou dessa maneira aqui. Item C. Um composto de forma molecular C2H6O de cadeia heterogênea. O que significa uma cadeia heterogênea? O, N ou S entre carbonos. Nesse caso aqui, ó, vai ter que ser quem? O O. Então, galera, o segredo é o seguinte, ó, eu tenho que desenhar um oxigênio entre carbonos. Esse é o segredo, tá? E aí? Bem, olha só, essa cadeia ela tinha que ter só 2 carbonos. Pô, já coloquei os 2 carbonos. Fechou, então. Completa com hidrogênio. Completando com hidrogênio, notem que a fórmula disso aqui já é C2H6O. Acabou aqui o exercício, tá? Quem optar por fazer em pauzinhos pode fazer isso aqui, ó. Tá? Um oxigênio no meio de 2 pontinhas, de 2 carbonos. Um erro que muita gente tem cometido é desenhar essa estrutura aqui, ó. Por que que isso aqui está errado? Porque o oxigênio que tem aqui, ó, ele não está entre carbonos, ele está entre um C e um H. Então, isso aqui não é uma cadeia heterogênea, isso aqui é uma cadeia homogênea. Errado, certo? E para finalizar o exercício 2, um composto linear insaturado de fórmula C4H8. Galera, linear significa que todos os 4 carbonos eles têm que estar numa única linha, tá? Nós teríamos 2 opções, fazer aberto ou fechado. Vamos testar aqui, ó. Eu tenho a opção de fazer aberto e eu tenho a opção de fazer fechado. Vamos ver qual delas vai dar certo. Então, nos 2 casos, eu tenho uma cadeia linear com 4 carbonos. Ele quer que essa cadeia seja insaturada, ou seja, que tenha uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Vou fazer o seguinte, ó, vou começar testando colocando uma dupla, tá? Então, eu vou colocar uma dupla aqui e vou colocar uma dupla aqui. Qual dessas 2 respostas será que está certa? A gente vai saber isso aqui, ó, completando os hidrogênios. Tem que dar H8. Então, vamos completar aqui, ó. Qual que ficou a fórmula molecular desse composto? C4H2 mais 1, 3... mais 2, 5, mais 3, 8. Opa, esse composto aqui de cima deu certinho, não deu? E esse fechado aqui, ó, vamos completar? Qual seria a fórmula desse composto aqui, ó? Nós também temos 4 carbonos, só que nós temos 1, 2, 4, 6 hidrogênios, C4H6. A fórmula não bateu, então não poderia ser de cadeia fechada. Teria que ser de cadeia aberta, certo? Aqui há 2 possíveis respostas, tá? Eu posso ter colocado a dupla entre o primeiro e o segundo e também era possível ter colocado a dupla entre o segundo e o terceiro, que daria na mesma, tá? Então, tanto faz se ter colocado a dupla entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro, ou até mesmo entre o terceiro e o quarto carbono. Qualquer uma dessas respostas estaria correta. Beleza? Na fórmula estrutural simplificada, faríamos 4 carbonos e uma dupla, ou 4 carbonos e uma dupla em outra posição. Com isso, fechamos o exercício 2. Exercício 3, ele já deu a classificação pronta, a gente só vai procurar. Vamos começar aqui, ó. No primeiro item, ele quer uma cadeia fechada, então nós temos que ter uma figura geométrica. Na 1 e na 3 não temos, na 2 e na 4 temos. Opa, então estamos entre o item 2 e o item 4. Saturado não pode ter dupla ou tripla ligação entre carbonos. No composto 2, eu até tenho uma dupla ligação, mas é entre C e O.
as ligações entre C são todas simples. Então, o composto 2 é saturado. O composto 4, todas as ligações são simples. Então, tanto o 2 quanto o 4 são saturados. Aqui que vai ter uma diferença, ó. Ele quer que o composto seja linear. No composto 2, notem, todos os carbonos fazem parte da estrutura fechada. Quem está fora da estrutura fechada é o O, e o O não conta. Então, o composto 2, ele de fato é linear. Já o composto 4, o que acontece nele? Nós temos 2 carbonos fora da estrutura fechada. Tá? Então, nós temos 6 carbonos formando uma linha, uma estrutura fechada, e 2 fora delas. Ou seja, o composto 4 ele é ramificado, certo? Então, sobrou como única opção para responder esse primeiro item o 2. Falta só conferir, o 2 ele é homogêneo, ele tem oxigênio, mas não está entre carbonos, ele é homogêneo. Confirma então que aqui é o 2, certo? O de baixo fechado, a gente só tem agora como opção 4, saturado, a gente já discutiu que de fato ele é saturado, ramificado, os 2 carbonos fora da estrutura fechada são ramificações, e homogêneo. Ele sequer tem O, N ou S para ser heterogêneo, né? Então, confirma aqui para nós que o segundo é o 4. Próximo. Eu quero um composto aberto. Ok, pode ser 1 ou 3. Saturado. Não pode ter dupla ou tripla entre carbonos. Vou descartar o item 3, porque o item 3 tem uma dupla entre carbonos, enquanto o item 1 só tem ligações simples. Então, aqui vai ter que ser o item 1. Vamos só confirmar as outras classificações. Linear. Ó, todos os 3 carbonos estão numa única linha. E homogêneo. Ele tem um oxigênio, mas não está entre carbonos. Tá? E o bromo não faz muita diferença. Então, confirma que aqui é o 1. E para finalizar, aqui só sobrou a opção de ser o 3. Vamos conferir se está tudo certo. Composto aberto, beleza. Insaturado, há uma dupla ligação entre carbonos. Linear, todos os carbonos estão numa única linha. Tá vendo? Ó, quem fica de fora é o O, que não me interessa. E heterogêneo, eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos, heterogêneo. Então, fechou. Tá? Nós temos como resposta, então, na seguinte ordem: 2, 4, 1 e 3. Exercício 4. Pessoal, esse exercício 4, ele caiu no PASSE, no Programa de Avaliação Seriada da Universidade Federal, na prova que o pessoal que terminou o terceiro ano passado fez. Tá? Eu fiz uma alteração nesse exercício, porque o que aconteceu nele? O exercício que foi dado na prova, ele vinha com essa figura aqui, ó, que eu estou circulando de vermelho. Tá? Só que essa figura ela não estava muito boa. Então, eu alterei, tá, a figura e coloquei na lista de vocês essa aqui, ó, que eu estou circulando de azul. Porque o que aconteceu, pessoal? A figura divulgada pela Federal, ela não estava numa resolução, numa qualidade boa. E, do jeito que apareceu lá na prova, isso aqui, ó, parecia uma ligação simples. Tá? Você pode perceber, parece uma ligação simples, mas não é. Tá? Como a resolução da figura estava ruim, notem que esse tracinho aqui entre os 2 carbonos ele está mais grosso, tá? Do que os outros traços, mas acabou virando um traço só. Isso aqui foi um erro que a Federal cometeu. Aqui não era para ser uma ligação simples, era para ser uma ligação dupla, igual eu desenhei aqui. Tá? E como que eu poderia perceber isso? E se eu ficasse na dúvida na prova? Tá? Uma maneira de perceber isso é vocês prestarem atenção que o carbono ele tem que sempre fazer 4 ligações. Se eu considerar essa ligação aqui como uma ligação simples, notem que esse carbono e esse aqui, ó, estariam fazendo somente 3 ligações. Essa estrutura estaria errada. Tá? Em compensação, ó, se a ligação feita for uma ligação dupla, ele passa então a ter 4 ligações. Tá? Então, foi a resolução da figura que estava tão ruim que acabou fazendo os 2 tracinhos se juntarem
em um só. Por que eu fiz a alteração, pessoal? Como vocês estão começando o estudo de química orgânica agora, vocês ainda estão se acostumando a ver desenhos de estrutura orgânica, eu resolvi não deixar vocês na dúvida, tá? Agora, a prova, tá? Muita gente pode ter se atrapalhado, se confundido por causa disso e inclusive marcado a alternativa errada por não ter percebido esse erro na figura divulgada pela Federal, certo? Então, dicas aí de problemas que podem acontecer numa prova, ainda mais na prova da Federal, que infelizmente não tem sido feita com muito cuidado, certo? Então vamos lá. A cadeia a seguir pode ser classificada como, o problema vai surgir já de cara, na primeira classificação, insaturada ou saturada? Bem, como há uma dupla entre carbonos, significa uma cadeia insaturada. Tá? Com isso, eu vou descartar a alternativa B e a alternativa C. Né? Se você não soubesse que isso aqui era uma dupla, se aqui fosse uma simples, a cadeia seria saturada. Você já ia perder a questão aqui, certo? Então, nós estamos entre a A, a D e a E. Fechada ou aberta? Olha só, pessoal, isso aqui é uma figura fechada, está formando um retângulo. Tá? Então, é uma cadeia fechada. Eu vou descartar aqui a possibilidade de ser uma cadeia aberta. Heterogênea ou homogênea? Bem, nós temos um oxigênio aqui, ó, e ele está entre carbonos. Então, se é um oxigênio entre carbonos, nós temos uma cadeia heterogênea. Logo, não é a alternativa D. O exercício acabou com a resposta sendo a alternativa A. E o que significa alicíclica? Não que a gente precisasse para resolver a questão, mas a palavra alicíclica significa a mistura de uma cadeia alifática, que é uma cadeia que não tem benzeno, de fato isso aqui não é um benzeno, com uma cadeia cíclica, que é uma cadeia fechada, de fato é uma cadeia fechada, beleza? Então a palavra alicíclica é uma mistura de alifática com cíclica, fechou? Então respondido exercício 4. Para finalizarmos, o exercício mais difícil aí da lista, o exercício 5 e o 6, que é a mesma coisa, tá? Que ele quer a molécula que apresenta menor cadeia alifática, não tenha benzeno, insaturada, tem que ter dupla ou tripla, e que contém um carbono quaternário. E aí a gente vai determinar qual é a fórmula molecular e desenhar. Na verdade, o certo é você tentar desenhar para chegar na resposta das 5. Galera, o segredo que pega nessa questão é justamente esse carbono quaternário. E qual é o significado de um carbono quaternário? É um carbono que esteja ligado a outros 4 carbonos. Então, no mínimo, pessoal, eu preciso ter essa estrutura aqui para que eu tenha um carbono quaternário. No mínimo, certo? Ele quer a menor cadeia alifática insaturada. Ou seja, eu preciso que nessa estrutura haja uma dupla ou uma tripla ligação. A pergunta é, eu posso, por exemplo, colocar uma dupla ligação aqui, ó? E a resposta é não, não posso. Por quê? Se eu coloco uma dupla ligação, esse carbono aqui que eu circulei de amarelo, ele passa a fazer 5 ligações, não é isso? E o carbono ele pode fazer 5 ligações? Não pode. Ele pode fazer no máximo 4. Ué, mas eu preciso que a cadeia seja insaturada, eu preciso que ela tenha uma dupla ligação. Então, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer uma dupla ligação com um outro carbono aqui, ó. Agora sim, ó, eu tenho uma cadeia insaturada, uma dupla ligação entre carbonos, que contém um carbono quaternário, que eu circulei de amarelo. Agora, e alifática, né? Isso aqui não tem benzeno. Fechou. Essa é a resposta. A gente completa com hidrogênio. Tá? E confere aqui, pessoal. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tá? E hidrogênios, 2 mais 1, 3. Mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Então, a fórmula acaba sendo C6H12. Fechou exercício 5 e exercício 6. Caso você queira desenhar na fórmula de pauzinho, ó,
nós temos aqui uma linha de 4 carbonos, uma dupla entre o primeiro e o segundo, e notem que no terceiro carbono eu tenho outros 2 saindo, então eu poderia fazer aqui, ó, um saindo para baixo, outro saindo para cima. Fechou aqui. Ou se quiser fazer uma resposta bem legal, ó, ao invés de sair um para baixo e um para cima, sai um para o lado e outro para o outro. Tá? Pode ser assim ou pode ser assim. Acabou o exercício.